Bem, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de março de 2023, para mais uma noite de estudos, para mais uma noite de aprendizado, de reflexão. E no estudo da noite de hoje, a nossa palestra é dessa obra de Divaldo Pereira Franco, pelo Lampadário espírito Espírito. Joana de Ângeles, Lampadário Espírito. E o texto que vai ser estudado à noite de hoje é o capítulo 25, Considerando a Morte. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião pública dessa segunda-feira, dia 13, nós vamos pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para nossa irmã Denise Fernandes, e ela tem até 7h30, 7h35, se tiver necessidade, para fazer as suas considerações a respeito desse texto da nossa irmã Joana de Ângeles. Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos, boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lourival Lopes. E o texto escolhido, aleatoriamente, tem como título Fazer o Destino. E ele começa assim: Toma o destino nas mãos. Não creias se dizem que o teu destino está nos astros ou em poder de forças invisíveis. És livre para pensar, e não se justifica a tua queda, a prisão aos problemas, a promiscuidade interior, os caprichos, a desordem emocional, a perturbação de espírito. Levanta-te, dobra os problemas, a pobreza de espírito, a sexualidade desvairada, o vício, a imperfeição e impõe-te. Estabelece o império do teu pensar positivo e vence, pois que és capaz. Há uma estrela no teu interior. A vitória te espera fora, quando te tornas vitorioso por dentro. Então, meus amigos, depois dessa essa lição tão amorosa, tão de encorajamento, tão firme, que possamos agora aproveitar essas vibrações amorosas da espiritualidade amiga que aqui nos envolvem, que eles possam envolver a nossa amiga Denise, para que ela possa passar para nós o fruto dos seus estudos, do seu interesse pela doutrina, de uma forma clara e objetiva. Que Jesus a abençoe e que possamos ter uma noite de muitas reflexões. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra agora à nossa companheira Denise, tá? Que vai fazer o estudo da noite de hoje. Denise, a palavra está com você. Obrigada. Boa noite a todos. Como a Rose falou, o estudo, né? O estudo da noite de hoje é do livro Lampadário Espírita, e que foi psicografado por Divaldo Franco, da nossa querida Joana de Ângeles, o título Considerando a Morte. Então, vou começar a ler a primeira parte do livro, e eu não vou apresentar o papel, não, tá bom? Nada aí na imagem, na tela, porque eu ainda ando meio enroladinha aqui no. Vamos lá. A problemática da morte decorre do comportamento de cada criatura durante a vida física. Aí ela coloca aqui a palavra morte entre aspas. Por mais se alongue a existência corporal, momento chega em que a desassociação dos tecidos liberta a energia vitalizante, concedendo ao espírito encarnado, que a movimenta,
o retorno aos postos da erraticidade de onde proveio. Morrer é mudar de estado vibratório. Morre cada pessoa conforme vive, ligada às paisagens festivas da esperança ou algemada às paixões fatigantes dos seus desvarios. Reservando somente pequenos espaços mentais para cultivar pensamentos de ordem superior, ou psiquicamente aclimatado ao amolentamento do caráter, ou educado dentro de padrões comodistas, a morte para esses invariavelmente se afigura como fenômeno que propicia o aniquilamento da personalidade, em cujo curso se apagam as luzes da consciência. Somente em raros espíritos se demoram, na atualidade, as ideias da justiça divina, padronizada nas limitações dogmáticas e nas instruções literais da Bíblia. No entanto, face ao progresso tecnológico e diante das aspirações tormentosas pela comodidade que faculta prazeres nem sempre inobilitantes, graçam em mentes e corações os postulados materialistas, negativistas, em torno da realidade da vida no além-túmulo, conquanto o estuar do universo e a glória da existência indestrutível em toda parte. Embora o comportamento mental de uns e de outros, a vida surpreende, exultante, o viajor imprevidente após a cessação da aparelhagem fisiológica de que se serve. O complexo eletrônico comandado pela consciência, essa expressão entre aspas, conceito a que muitos reduzem a vida humana em audaciosos golpes de simplismo, outro não é senão o espírito livre e independente que permanece sob as vibrações que cultivou, experimentando os contingentes energéticos a que se imantou espontaneamente. Então, Joana de Ângelo nos traz essa explicação, né, de que morrer é mudar de estado vibratório. Então, precisamos nós mudar os nossos conceitos em relação à morte. Realmente, mudando a palavra, você muda, mudando o paradigma, né? Você muda. Você passa a perceber a morte com outra dimensão, com outra face, e não mais utilizando a palavra morte. Por isso que é legal a gente falar com desencarne, porque você se afasta de todas essas coisas arraigadas, né? Que a gente há várias existências vinha ouvindo e como verdade. Então, morrer é mudar de estado vibratório. Ah, fulano morreu, não morreu. Fulano mudou de estado vibratório. Isso é algo que a gente tem que cultivar dentro da gente, né? A pessoa desencarnou, para poder tirar esse estigma de que morreu, acabou. Certo? E ela diz: morre cada pessoa conforme vive, ligada às paisagens festivas da esperança ou algemada às paixões fatigantes dos seus desvarios. Então, nós vamos dar uma olhadinha. Primeiro, deixa eu ver se eu consigo aqui, hein? No dicionário. Vamos lá. O título é Considerando a Morte. Então, o que a gente entende por considerar? Considerar é um verbo transitivo direto
definir-se sobre determinada coisa, julgar, acreditar. E na segunda, sendo verbo transitivo direto e pronominal. Olhar-se, fitar-se com atenção e minúcia. Então, considerando a morte, a gente agora olhar minuciosamente a morte. Você acatar, achar, refletir, cumprir, obedecer, respeitar, aceitar. Então, vamos dar esse olhar minucioso para a morte, mas esse olhar acatando a morte do jeito que ela é, que é apenas uma mudança de vibração, certo? Quando ele fala em estuar quer dizer, ele não, ela, Joana de Anjos, apresentar-se com alta temperatura, real ou figuradamente, fervilhar, ferver. Então, eu vou repetir o pedacinho em que ela fala aqui. Vamos ver? Gente, é aqui. Ela diz assim: somente em raros espíritos se demonstram, na atualidade, as ideias da justiça divina padronizada nas limitações dogmáticas. Eu não sei o que ela entende por raros, né? Raros espíritos se demonstram agora as ideias de justiça divina padronizada naquelas limitações dogmáticas. Ela está querendo dizer que nem todo mundo, são poucas pessoas que ficam presas a isso, né? A esses dogmas, essas instruções literais da Bíblia. A gente sabe que tem muitas religiões que ainda fazem, mas a maioria das pessoas já está olhando a parte espiritual com mais... Tem olhos para o lado espiritual, né? Até a gente estava conversando há pouco tempo, né, sobre os médicos que já estudam o espírito nas faculdades, já tem um olhar diferenciado para esse ser que não é só corpo, né? Então, realmente, embora a gente conheça muita gente que ainda é preso aos dogmas das igrejas, perdão, a gente sabe que o avanço está acontecendo, a gente sabe que as pessoas estão mudando, porque é necessário que mudem, é necessário que as pessoas se desenvolvam, avancem, exatamente para nós mesmos. Então, falando depois que eu estou com isso, em estuar, né? Estuar é justamente esse fervilhar, se ferver, né? Apresentar alta temperatura, aquecer, certo? Vibrar, né? Bom, no Livro dos Espíritos, no livro 1º, capítulo 4, a vida e a morte. Na questão 68, um momento, por favor. 68, 68A, 70 e nota. Kardec aqui marcadinho, questão 68. Tá. A mãozinha dormente aqui
Dá uma dificultada. Pronto. Escapulinho. Então, vamos lá. Livro 1º, capítulo 4, Princípio Vital, a Vida e a Morte, questão 68. Kardec pergunta: qual a causa da morte nos seres orgânicos? E os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. Na questão 68A, poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? Sim, respondem os espíritos. Se a máquina não está bem montada, a mola se parte. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Na questão 70, em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? Resposta: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital retorna à massa. E na notinha, Kardec diz assim: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, nos quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente o devolverem a essa fonte quando deixarem de existir. Aqui ele está falando, na matéria, a pergunta é: em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos? Ele não está falando dos espíritos, tá? Ele está falando das almas, né? Está falando dos seres orgânicos, de tudo que vive. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que opera a cicatrização de certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos, a notinha, a letrinha pequenininha, né? Estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Depois, continuando aqui, no 5º parágrafo. A quantidade do fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos demais indivíduos da mesma espécie. Há os que estão, a bem dizer, saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidades suficientes. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. E no livro 2º, capítulo 3, capítulo 3, Retorno da vida corpórea à vida espiritual, na questão 149, a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Kardec pergunta aos imortais: em que se torna a alma no instante da morte? Agora ele está falando do espírito, né, da alma, o espírito encarnado. E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Após a alma, a morte, após a morte, a alma conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde.
que seria ela se não a conservasse? Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Bom, no livro Depois da Morte, na parte segunda, no item 13, nós temos aqui o que Leon Denis fala a respeito da morte. A morte é uma grande reveladora. Nas horas da provação, quando as sombras nos rodeiam, perguntamos algumas vezes: por que eu nasci? Por que nasci eu? Por que não fiquei mergulhado lá na profunda noite, onde não se sente, onde não se sofre, onde só se dorme o eterno sono? E nessas horas de dúvida e de angústia, uma voz vem até nós e diz-nos: sofre para te engrandeceres, para te depurares. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo, pertencentes aos séculos passados como aos futuros, e na hora atual preparas a tua elevação. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhido. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal. Caminha com passo firme sob a vereda encarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. A voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível, vêm-nos sorrirem para nós. Adorável divino material, comunicando-se conosco, dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Então, Leon Denis trata de uma forma bem poética, né? A morte, e nesse livro todo, né? Depois da morte, é todo ele. O meu está bem velhinho, despetalando aqui. E, voltando ao livro dos Espíritos, quando a gente fala sobre a separação da alma e do corpo, na questão 154, Kardec nos esclarece que, vamos lá, a questão de Kardec sobre isso. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não, respondem os espíritos. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso.
Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. E a notinha: na morte natural que resulta do esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Então, Kardec volta a perguntar aos espíritos: como se opera a separação da alma e do corpo? E eles respondem: desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. A reparação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Pergunta Kardec na questão 155A. Não, respondem os imortais. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Então, os laços são desatados, não são quebrados. São pouco a pouco, vão se distanciando. Na notinha, Kardec continua. Durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. Então, falando um pouquinho sobre perispírito, no livro de Gesiel Andrade, Perispírito, o que os espíritos disseram a respeito, a gente tem aqui na primeira parte, no capítulo 14, a seguinte questão: o que acontece ao espírito no momento da morte? O perispírito desempenha um papel muito importante. Você pode ver para mim outra lâmpada mais forte, por favor? Desculpa, Cintia. O perispírito desempenha um papel muito importante no momento da desencarnação do espírito. Quando ocorre a morte do corpo material, a alma entra em um estado de perturbação mais ou menos prolongado. Parece até a continuação do Livro dos Espíritos de hoje, né? É interessante. Quando ocorre a morte do corpo material, a alma entra em um estado de perturbação mais ou menos prolongado, dependendo das suas condições espirituais e morais. Então, o perispírito que estava unido, molécula a molécula, ao corpo material, começa a se desprender gradualmente. Esse desprendimento pode ser rápido ou lento, variando caso a caso, em função do tipo de morte, natural, acidental ou violenta, e em razão do grau de afinidade que existia entre as moléculas do perispírito com as do corpo material. Para a alma que se identificou com os valores espirituais e com a prática das virtudes, conquistando a nobreza moral, esse desprendimento é rápido e a perturbação não passa de um sono breve. Assim, a alma do homem de bem se desprende com facilidade do corpo material. O seu perispírito, formado de fluidos sutis, tem pouca compatibilidade com a matéria densa. Então, a perturbação é leve e a libertação processa-se sem esforços, ajudada pelo pressentimento do estado feliz que vai desfrutar na vida espiritual.
Um exemplo muito interessante disso encontra-se na segunda parte do livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec publicou o seguinte depoimento de um espírito feliz, que diz assim: a morte foi para mim como um sono tão tranquilo. Não tendo preocupações com o futuro, não me apeguei à vida. Não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos instantes. A separação operou-se sem esforços, sem dor, e sem que eu houvesse sequer me apercebido. Não sei quanto durou esse último sono, mas foi breve. O despertar foi tão calmo que contrastava com a minha situação anterior. Isso foi assinado por Samuel Felipe, um homem de bem em toda a acepção do termo. Já para a alma, que se identificou com as más paixões, com os vícios, com a criminalidade e com as ilusões das coisas materiais, o desprendimento é muito lento e a perturbação bastante prolongada. O perispírito, formado com fluidos bastante grosseiros, enraizou-se profundamente nas moléculas do corpo material. Então, o desprendimento torna-se difícil e o período de perturbação muito complicado. No livro Sensações dos Espíritos, contido na Revista Espírita de dezembro de 1858, a gente tem a comunicação desse espírito. A evocação do suicida na casa de banhos samaritana, tá? Ele diz assim: entretanto, sinto que os vermes me roem. A gente estudou também isso na semana passada, né? Quando a Rose cita a fala desse espírito, que diz assim, que diz isso. Mas, ora, segundamente, os vermes não roem o perispírito, e ainda menos o espírito, apenas roem o corpo. Mas como a separação entre corpo e perispírito não era completa, o resultado era uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação que se passava no corpo. Então, como Joana de Ângeles nos disse anteriormente, há variação, e a gente viu nessa literatura básica, né? Essa literatura de base, que existem nessas comunicações contando exatamente a diferença que tem de cada alma no momento da sua morte, dependendo do que ele era mais agarrado, mais ou não. Outra realidade facilmente constatada nas comunicações, continua a Gesiel, é que alguns espíritos inferiores à morte do corpo material não conseguem ausentar-se da superfície da Terra. O perispírito encontra-se demasiadamente denso. Isso se dá por falta de qualidades morais daqueles espíritos. Então, eles não conseguem elevar-se acima das regiões terrenas, acreditando muitas vezes que continuam ainda vivos, com as mesmas ideias e com o mesmo apego às coisas terrenas. Dessa forma, procuram manter as suas atividades e satisfazer as suas necessidades e paixões habituais. Um exemplo interessante dessa dificuldade do desprendimento do corpo material é do espírito Novel. Vou narrar-te o meu sofrimento de quando morri. O meu espírito preso ao corpo por laços materiais teve grande trabalho em desprender-se, o que constituiu uma primeira e dura agonia. Está no capítulo 4 do Espíritos Sofredores, segunda parte, de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, devemos estar preparados espiritual e moralmente para enfrentar essas realidades do processo de desencarnação. A conquista da condição do homem de bem
nos garantirá um fácil desprendimento e uma vida feliz no mundo dos espíritos. Bom, no livro 4 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1º, Pena e Gozos Terrenos, Temor da Morte, a gente tem na questão 941 e na nota que Kardec faz o seguinte questionamento. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde eles veem esse temor, já que tem diante de si o futuro? De onde vocês acham que vem esse temor da morte? Os espíritos respondem: não há fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Desde a infância procuram convencê-las de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também eles disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, não poderão admitir tais coisas e se tornam ateias ou materialistas. É dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe além da vida presente. Quanto aos que persistirem em suas crenças da infância, esses temem o fogo eterno que os queimará sem os consumir. A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará, no mundo em que terá de ir, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. O homem carnal, da notinha de Kardec, o homem carnal mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, mantém-se num estado de ansiedade e de tortura perpétuos. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro. E porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, experimenta já nesse mundo prazeres que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, não há decepções para ele, e as contrariedades deslizam sobre a sua alma sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. E a gente, ouvindo as questões, as respostas dos espíritos, vai se esclarecendo e introjetando, né, esses conceitos que nos desatam desses dogmas anteriores. E assim é. Quando ele fala ali que a criança ouve isso desde cedo, a gente ouviu desde cedo. Hoje em dia, as crianças não têm ouvido muito falar sobre espiritualidade, né? Hoje em dia, eles são massificados pela ideia materialista do consumo.
Então, há necessidade mesmo da gente fazer uma mudança em nossas famílias, procurar despertar em todos aqueles que a gente conhece, né? Esse esclarecimento, falar sobre Jesus, falar sem palavras, né? Como diz Francisco. E falar mesmo com palavras às crianças, para que elas ouçam mais a palavra de Jesus do que as propagandas, né? As propagandas comerciais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nas instruções dos Espíritos, limite da encarnação, no item 24. Vamos lá. Capítulo 4. Kardec pergunta: quais os limites da encarnação? Né? E o espírito São Luís, em Paris, 1859, lhe responde: a bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vistas apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. E seguindo mais adiante, São Luís nos diz: se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que o estado de desencanto, isto é, no intervalo das que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. E continuando ainda no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, dos itens de 13 a 16. É que faz referência a esse texto de Joana de Ângeles, Coragem da Fé. Então, tem uma passagem de Mateus, relatado por Mateus e outra relatado por Lucas. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então,
No item 15, no 15 e no 16, Kardec nos diz assim, eu vou ler só uns pedacinhos, que a gente tem, né, o Evangelho em casa, e depois a gente continua a leitura, certo? A coragem das opiniões próprias sempre foi lida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recusar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Então, ele fala das vantagens que perderão aqueles que da fé se alimentam, aquela fé egoísta, né? Que só se trabalha sobre seus interesses materiais. E no item 16, diz assim, assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E a gente lembra de Jesus quando diz, bem-aventurados aqueles que se exporem por ele, né? Pela sua doutrina, pelo seu nome. Bom, gente, vamos voltar aqui ao livro de Joana de Ângeles. Para lermos mais uma parte. Ela continua aqui. Através do sono fisiológico, revelam-se os estados espirituais dos transeuntes do veículo carnal. No despertar da consciência, após os tratamentos cirúrgicos, expressam-se os estados da alma dos homens. Sob coação dos alucinógenos, desatam-se as expressões de vidas anteriores, algumas das quais esquecidas, que refletem os problemas íntimos dos que se deixam experimentar por tais métodos de liberação da subconsciência. Impressos a golpes vigorosos da ideia-forma, nas telas sutis da organização perispiritual, desejos e ambições, programas íntimos e roteiros de vida, ao impacto da anestesia profunda para a cirurgia da desencarnação, abrem os depósitos psíquicos do espírito, que libertam os fantasmas cultivados e os delitos praticados, que se corporificam, retomando o comando da imaginação, nessa hora submissa, iniciando longos processos alucinantes e enlouquecedores. Então, ela fala que na hora que a gente passa de um plano ao outro, a gente entra nesse estado, como se tivesse tomado uma anestesia, né? E quando a gente desperta, no sono, através do sono fisiológico, revela-se os estados espirituais dos transeuntes. Então, através do sono, a gente se libera, né? O corpo se afasta, a alma se afasta do corpo, né? O espírito se afasta do corpo, e a gente transita nesses ambientes onde a gente se identifica,
né? E quando a gente desperta do outro lado, no despertar da consciência, a gente vai tomando a ideia, a noção de tudo que a gente fez. É como se fala que se vê num filme, né? Tudo que se passa, numa tela mental, tudo que se passou. Bom, no livro, a gente tem um pedacinho aqui, não vou ler ele todo, não, por causa da hora também. E já está na hora de terminar. Vamos lá. Mais 5 minutinhos. No livro Fonte Viva, Franciscano Xavier, Emmanuel, na lição 168, fala sob o título Entre o Berço e o Túmulo. Fala assim: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. E ele vai assim descrevendo vários lugares. A cruz que o povo impôs ao Cristo é um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. O dinheiro que agora te serve passará depois às mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarre, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. E no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano, na tradução de Guilhom Ribeiro, a Rose falou sobre um caso que ela leu, né, lá para o final do livro. E esse aqui é o primeiro caso, tá? É também um relato do espírito falando que aconteceu com ele. É só um pedacinho que eu vou ler. No momento da morte, revi como num panorama os acontecimentos de toda a minha existência. Todas as cenas, todas as ações que eu praticara passaram ante o meu olhar como se houvessem gravado na minha mente, em fórmulas luminosas. Nenhum só de meus amigos, desde a minha infância até a morte, faltou a chamada. Na ocasião em que mergulhei no mar, tendo nos braços de minha mulher, apareceram-me meu pai e minha mãe, e foi esta quem me tirou da água, mostrando uma energia cuja natureza só agora compreendo. Não me lembro de ter sofrido. Quando emergi nas águas, não experimentei sensação alguma de medo, nem mesmo de frio ou de asfixia. Não me recordo de ter ouvido o barulho das ondas a se quebrarem sobre as nossas cabeças. Desprendi-me do corpo, quase sem me aperceber disso, e, abraçado sempre a minha mulher, segui minha mãe, que viera para nos acolher e guiar. Então, ele fala que mesmo no estado, não tendo estado enfermo, não tendo sofrido, foi fácil ele se adaptar imediatamente às novas condições de existência. Então, com essa observação, ele alude uma das circunstâncias que concorda com as informações cumulativas obtidas sobre o mesmo assunto, por grande número de outras personalidades mediúnicas, porque ele fazia, Ernesto Bozano, eles faziam, era ciência mesmo, né? Fazia experimentações e ouvia todos esses depoimentos. Então, a gente sabe que no livro Céu e Inferno a gente tem um grande número, né, de testemunhos, e a gente percebe
que muitas coisas a gente precisa fazer ainda, mas que não é impossível. A gente percebe que pelos depoimentos dos espíritos felizes, eles nos trazem grande consolação. Então, a gente se liberando da matéria, pretendendo fazer tudo de bem que a gente possa fazer sem perder tempo, sem perder as nossas oportunidades, né? A gente conseguirá um despertar mais, vamos dizer assim, tranquilo do outro lado da vida, certo? E só para terminar, eu quero só dar uma lidinha no livro Parnaso de Além Túmulo, que eu gosto bastante, da nossa querida Aurora Celeste. Não, Aurora Celeste. Alto de Souza, tá? Que se diz, hora extrema. Quando exalei meus últimos alentos neste mundo de mágoas e de dores, senti meu ser fugindo aos amargores dos meus dias tristonhos, nevoentos. A tortura dos últimos momentos era o fim dos meus sonhos promissores, do meu viver sem luz, sem paz, sem flores, que se extinguia em atroz sofrimento. Senti, porém, minha alma sofredora, mergulhada nas brisas de uma aurora, sem as sombras da dor e da agonia. Então parti, serena e jubilosa, em demanda da estrada esplendorosa que nos conduz às plagas da harmonia. Então, é só para ilustrar, e eu gosto muito de poesia. Eu agradeço a vocês a atenção. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Não sei se a Rose vai entrar agora, mas tudo bem. Então, vamos agradecer a Denise pelo estudo da noite de hoje, reflexões importantes para que a gente possa desconstruir a morte, né? E através dos anos fomos ensinados, né, como você falou, a encarar a morte como céu e paraíso, né? Se pecarmos, vamos para o inferno, e se formos bonzinhos, vamos para o paraíso. Então, essa necessidade de entendermos a morte como uma simples troca de estado vibracional, né? É muito importante para nós, que a morte ainda é um desafio para nós, né? Então, nesse momento agora, só temos a agradecer a Deus mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo, estudando e aperfeiçoando cada vez mais o nosso espírito, né, nessa jornada evolutiva, e que o conhecimento só agrega essa tranquilidade, essa paz que precisamos ter durante a nossa vida aqui na Terra e durante ao desencarne também. Que Jesus possa abençoar a todos nós nesse momento, e só temos a agradecer, Pai, por essa oportunidade, e que pedimos ao alto a permissão para encerrarmos a noite de hoje de estudos. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, obrigada, Denise. Obrigada a todos. Amigos, boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí para todos.